Olá pessoal, retomando então a nossa aula, nós vamos agora começar fornecendo uma breve definição simples do que são as medidas positivas. Então, vamos tomar μ, uma medida finitamente aditiva, definida no semianel S. A gente diz que μ é uma medida positiva se o contradomínio dela é um intervalo de zero até infinito, ou seja, se para todo elemento do semianel o μ é maior ou igual a zero, podendo, potencialmente, ser infinito. Uma propriedade interessante das medidas positivas é que elas têm um apelo forte aí na intuição, ou seja, aquilo que você imagina que uma medida deveria satisfazer, uma medida positiva mais ou menos satisfaz. E isso é ilustrado nessa proposição. Então vamos tomar μ, uma medida positiva, no semianel S. Então, se B e A estão no anel gerado por S e B está contido em A, então μ de B é menor ou igual a μ de A. Ou seja, isso está dizendo que μ é uma função não decrescente no seu domínio se a gente colocar a ordem parcial dada pela inclusão. Ou seja, intuitivamente a gente está dizendo que quanto maior o conjunto, bem, não necessariamente quer dizer que a medida será maior, mas quer dizer que ela não decresce. Ou seja, se o conjunto aumenta, a medida pelo menos não decresce, o que é intuitivamente razoável. A segunda condição é a subaditividade finita, que diz para a gente que se a gente tem uma coleção finita de conjuntos, então a medida da união é menor ou igual à soma das medidas. E isso daí tem justamente a ver com o fato de que se eles não forem necessariamente disjuntos, a gente teria uma sobreposição. E o fato da medida ser positiva indica que essa sobreposição teria massa não negativa. E, portanto, a gente fica com essa desigualdade. Vamos agora provar essa proposição. Então, primeiro, vamos provar a afirmação número 1, né? A gente vai tomar B e A, dois elementos do anel gerado por S, então sejam B e A pertencentes ao anel gerado por S, com B contido em A. Temos, então, que A vai ser igual a A menos B mais B. E a gente observa que, como a gente está tomando um anel gerado, temos que A menos B pertence a de S. Então isso quer dizer que a gente sabe calcular a medida desse cara, né? Ou seja, ele está no domínio da medida. E além disso, como μ é positiva, o μ de A menos B é maior ou igual a zero. Daí, μ de A ser igual ao μ de A menos B mais B. Agora a gente vai usar o fato dela ser finitamente aditiva. Isso diz pra gente que isso aqui vai ser o μ de A menos B mais o μ de B. Como o μ de A menos B é maior ou igual a zero, isso aqui é maior ou igual ao μ de B, que conclui a demonstração do primeiro item. Vamos agora provar o item 2. Então, a gente quer mostrar a subaditividade da medida positiva. Então, vamos tomar A1 e A2 no anel gerado por S. Certo? Então,
temos que A1 unido com A2 é a mesma coisa que A1 soma, né, ou seja, a união disjunta com A2 menos A1. E aí a gente observa que A2 menos A1 está no anel gerado por S, né? Note que A2 menos A1 é igual a 2 intersectado com A1 complementar, está no anel gerado por S. Daí ele está no domínio da medida e a gente sabe calcular a medida desse cara. Ok? Além disso, a gente tem que A2 menos A1 está contido no A2, que implica, pelo item anterior, que o μ de A2 menos A1 é menor ou igual ao μ de A2. Então, agora, só usar a aditividade finita para concluir por caso n igual a 2. Então, pela aditividade finita, temos que μ de A1 unido com A2 vai ser μ de A1 mais μ de A2 menos A1, que a gente usou a aditividade finita. E agora a gente usa o fato de que μ de A2 menos A1 é menor ou igual a μ de A2, com base no item anterior. Então isso aqui vai ficar menor ou igual a μ de A1 mais μ de A2. Isso prova a subaditividade no caso n igual a 2. Então isto prova o caso n igual a 2. Então, vamos supor por indução, que provamos o resultado para coleções de n conjuntos. Certo? Então, daí, vamos tomar n mais 1 conjuntos, né? Sejam A1, A2, até a n mais 1, elementos aí da álgebra gerada pelo semianel S. Então, a gente vai ter que o μ de união de igual a 1 até n mais 1 de aí. Isso aqui é a mesma coisa que o μ de união de i igual a 1 até n de aí, unido com a n mais 1. Igual a gente usa o caso anterior, que a gente acabou de provar, para concluir que isso é menor ou igual a μ de i igual a 1 até n de aí, mais o μ de n mais 1. E agora a gente usa a hipótese de indução para concluir que isso aqui vai ser menor ou igual a soma de 1 até n do μ de aí, mais o μ de a n mais 1. Então isso aqui vai dar a soma de igual a 1 até n mais 1 do μ de aí. Isso prova a segunda afirmação, que é a subaditividade finita da medida positiva. Vamos agora ver uma definição muito importante aí no curso de teoria da medida, que são as medidas sigma-aditivas. Então, as medidas finitamente aditivas, elas basicamente não têm uma continuidade, como a gente vai ver mais para frente, e, portanto, isso limita muito o uso delas. A gente quer ter esses teoremas de convergência de integral, etc. E para tudo isso a gente precisa da sigma-aditividade da medida,
seja, a gente precisa que ela se comporte bem no limite, pelo menos quando a gente tem uma quantidade enumerável de conjuntos. E aí que entra a questão da sigma-aditividade. Então, vamos tomar μ, uma medida num semianel S, e ela vai ser dita sigma-aditiva se sempre que a gente escrever S como uma união disjunta de SI, onde essa união ela é enumerável, a gente tem uma quantidade enumerável de conjuntos disjuntos, então o μ de S vai ser a soma dos μ's. Então a gente vê que ela se comporta bem num cenário limite, digamos assim. Ou seja, você vai ter uma quantidade enumerável de conjuntos e essa soma, né, a medida, ela se reverte numa série convergente. Se o μ de S for finito, e ela vai tender ao limite sendo mais ou menos infinito se o μ de S for mais ou menos infinito. Então, em certo sentido, isso é meio que um comportamento de regularidade da medida. Né? Ela basicamente está dizendo que uma medida acima infinita é uma medida que se comporta bem no limite. Okay? E a gente tem a seguinte proposição, que é que se a gente tem μ, uma medida sigma-aditiva definida num semianel, então a extensão dela ao anel ainda é sigma-aditiva. Vamos então provar esse resultado. Um ponto importante aqui é que a gente não está pedindo para a medida μ ser positiva. Isso gera uma dificuldade técnica adicional aí, que é o fato de que a gente vai ter que se preocupar com a ordem com que a gente considera essa série, né? Com a ordem com que os termos estão sendo somados, porque, a princípio, a ordem vai importar. Então a gente precisa ter só esse cuidadozinho na hora de lidar com a série inicialmente por conta disso, porque a série não é de termos positivos, ok? Então vamos lá. Então vamos tomar uma sequência de conjuntos disjuntos no anel gerado por S. Então aqui, pertencente ao anel gerado por S, disjuntos, tais que a união desses caras, vou chamar de A, ainda está no anel gerado por S. Ok? Então, queremos mostrar que o μ de A é igual a essa série de igual a 1 até infinito do μ de AI. Então, para tanto, a gente tem que usar a sigma-aditividade dessa medida no semianel. Então, vamos resgatar aqui os personagens que estão no semianel. Como A1 está no anel gerado por S, existem S1 até SP1 no semianel S, tais que A1 é igual a união disjunta de igual a 1 até P1 desses SIs. E aí note que o P1 é maior ou igual a 1. E aí a gente repete agora. Como A2 está no anel gerado por S, existem. E agora a gente vai botando aqui na ordem. Porque assim como eu tinha dito anteriormente, a gente tem que tomar cuidado com a ordem aqui, porque a gente não está com uma medida positiva. Então a gente vai conseguir agora aqui conjuntos SP1 mais 1 até SP2 no semianel, tais que A2 vai ser igual à união, começando
no P1 mais 1 até o P2 do SI. E aí mesmo é a história. Note que o P2 é maior ou igual a P1 mais 1, que é maior ou igual a 2. Então, vamos supor por indução, que a gente já definiu, suponha, por indução, que definimos S1 até o S de Pn com Pn maior ou igual a N e tais que o AN é igual a união do Pn menos 1 mais 1 até o Pn do SI. Então, como o AN mais 1 está no anel gerado por S, existem S Pn mais 1 até S P, agora o N mais 1 aqui no índice, embaixo aqui está somando do Pn, e aqui é o índice N mais 1, tais que a N mais 1, esse é igual a união disjunta, começando no Pn mais 1, e indo até o índice P, índice N mais 1 de SI. E aí, novamente, note que o Pn mais 1 é maior ou igual ao Pn mais 1. Pela hipótese de indução, o Pn é maior ou igual a N. Então isso aqui vai ser maior ou igual a N mais 1. Então por indução, isso constrói por indução os nossos conjuntos S1, S2 até infinito. Então, assim, temos nossos conjuntos S1, S2, etc. E aqui no semianel S e a sequência Pn nos naturais. Na realidade, para quem de fato tiver interessar, né, for um curioso aí da lógica, essa construção na realidade não foi feita por indução, ela foi feita pelo axioma da escolha dependente. No fundo, várias vezes que a gente usa indução, quer dizer, que a gente acha que está usando indução, na realidade estamos usando o axioma da escolha dependente. E esse é um desses exemplos. Mas isso é uma tecnicalidade lógica, não faz tanta diferença assim para vocês saberem, mas é só uma curiosidade interessante. Bem, como Pn maior ou igual a N, isso implica que quando N vai para infinito, o Pn vai para infinito. Além disso, temos que, para todo N natural, essa união disjunta de igual a 1 até N dos AIs é igual, então a gente vai escrever aqui, é o A1 mais A2 mais AN. Então aqui a gente vai escrever o A1 que a gente construiu, depois o A2, etc. Então aqui vai ser igual a 1 até P1 de SI, mais, aqui a soma I indo de P N menos 1, aí o mais 1 aqui somando com o Pn menos 1, até o Pn do SI. E no final das contas, isso aqui é a mesma coisa que tomar a união de 1 até Pn
do SI. Então a gente tem que a união de I igual a 1 até N do AI é igual a união de I igual a 1 até Pn do SI. Bem, temos ainda que a união até infinito dos AIs é igual a união até infinito dos SIs. De fato, a gente tem que, para todo I, o SI está contido nessa união até infinito aqui dos AJs e para todo I aqui também, o AI está contido na união dos SJs. Então, a gente toma aqui a união, isso quer dizer que a união dos SIs está contida na união dos AJs, e aqui o contrário, a união dos AJ está contida, a união dos AIs está contida na união dos SJs, portanto são iguais. Ok? Bem, e como Mi é finitamente aditiva, temos que para todo N natural, o soma de I igual a 1 até N do Mi de AI, isso aqui é a mesma coisa que o Mi da união, igual a 1 até N dos AIs, aqui é a união disjunta, que é a mesma coisa que o Mi da união disjunta aqui até Pn dos SIs, com uma finitamente aditiva, que aqui até Pn do Mi do SI. Então, isso implica para a gente que, para todo N, essa soma de igual a 1 até N do Mi de AI é igual a soma de igual a 1 até Pn do Mi de SI. Então, a gente tem que, né, portanto, esse limite aqui existe se e somente se esse limite aqui existe. Fato é que esse limite aqui é uma subsequência da sequência original que dá o limite da série, né? Então vamos olhar agora a sequência da série do Mi de SI. Então, olhando para a série, né, do Mi de SI, a gente vai ter o seguinte, então, daí, se o limite, quando n vai para mais infinito, a soma de igual a 1 até n do Mi de SI existe, se esse limite existe, então temos que o limite aqui do igual a 1 até Pn Mi de SI existe, porque isso aqui é uma subsequência dessa sequência, e daí a gente vai ter que a série I igual a 1 até infinito do Mi de AI é igual a série I igual a 1 até infinito do Mi de SI. Ou seja, basicamente esse aqui é uma subsequência, então tem que convergir para o mesmo limite desse. Essa é uma subsequência porque a gente mostrou que essa aqui é igual à série de uma subsequência dessa série aqui, ok? Então, para a gente terminar a demonstração, a gente vai mostrar que esse limite aqui de fato existe e que é igual a Mi de A. Então,
para concluir a demonstração, vamos mostrar que o limite, quando n vai para o mais infinito da soma aqui de igual a 1 até infinito, limite SI, existe e, na realidade, o mi de A é rigorosamente este limite. Ok? Portanto, vamos lembrar que o A ele pertence ao anel gerado por S. Então, lembre que o A pertence a um anel gerado por S. Daí, existem T1 até Tp em S, tais que o A é a união disjunta desses caras. Ok? E agora a gente relembra o seguinte. Temos que o A é igual a série de igual a 1 até infinito do SI, que é igual a essa união aqui, de igual a 1 até P do TI. Então isso quer dizer que a união dos SIs cobre cada um dos T's. Então, logo, esse para todo K de 1 até P, o TK é a união disjunta de igual a 1 até infinito de SI intersectado com TK. Qual é o jogo aqui? O lance é que o SI está no semianel, o TK está no semianel, então essa interseção aqui está no semianel. Então, como SI e TK pertencem a S, o SI intersectado com TK pertence a S. E aí a gente lembra que μ é uma medida sigma aditiva em S. Como μ é sigma aditiva em S, segue que o μ de TK é igual a soma aqui de μ igual a 1 até infinito de μ de SI intersectado com TK. Agora, a gente vai fazer uma soma finita de K igual a 1 até P. Ok? Então, isso implica que soma de K igual a 1 até P de μ de TK é igual a soma de K igual a 1 até P dessa série aqui, de SI intersectado com TK. E agora a gente tem uma soma finita de séries. E a gente sabe que se a soma é finita, o limite da soma é a soma dos limites. Então a gente pode comutar porque a gente está fazendo uma soma finita. Então isso aqui vai ser a série de igual a 1 até infinito da soma finita, K igual a 1 até P, de μ de SI intersectado com TK. E agora a gente usa a aditividade finita de μ, né? Na realidade é sigma aditiva, em particular finitamente aditiva. Então a gente ganha aqui a aditividade finita de μ. A gente vai ganhar aqui, isso aqui vai ser a série de igual a 1 até infinito, da μ, aí aqui da união, K igual a 1 até P de SI intersectado com TK.
Mas aí a gente lembra que a união dos TKs cobre SI, porque é a união dos TKs dá A. Então, isso aqui vai ser a soma I igual a infinito do Mi do SI, porque, relembrando, a união dos TKs dá A e A cobre SI. E lembrando também que a união dos SIs dá A, porque a união dos SIs é igual à união dos AIs, que foi o que a gente definiu como sendo A. Ok? Então, isso prova que a soma de igual a 1 T infinito do Mi de SI é igual a soma de K igual a 1 até P do Mi de TK. Agora, Mi é finitamente aditiva, então isso aqui vai ser o Mi da união disjunta, que é igual a 1 até P do TK. Isso aqui dá A. Então, isso prova o que a gente queria. Essa série aqui converge para Mi de A. Então, isso prova o que a gente queria, né? De fato, né? Só para deixar claro que isso resolve o problema, a gente lembra que o limite aqui dessa soma aqui existir implica que soma de igual a 1 até infinito do Mi de SI é igual a soma de igual a 1 até infinito do Mi de AI. Agora, esse aqui existe e dá Mi de A. Logo, soma de igual a 1 até infinito do Mi de AI é igual a Mi de A. Portanto, Mi é sigma aditiva. Vamos ver agora uma relação entre sigma aditividade e uma noção de continuidade de medidas. E a gente vai ver que tem tudo a ver, né? Que sigma aditividade, de fato, pode ser interpretada como uma continuidade. Então, primeiro vamos introduzir uma notação nova. Então, a gente diz que vamos tomar a N e a A subconjuntos de ômega. A gente diz que a N cresce para A se a N for uma sequência crescente com relação à ordem parcial dada pela inclusão e a união desses caras dá A, a união dos AIs dá A, certo? Da mesma forma, a gente diz que a N decresce para A se essa sequência for decrescente com relação à ordem parcial dada pela inclusão e A é a interseção desses conjuntos AIs. Ok? Então, vamos introduzir uma nova definição. Vamos tomar Mi, uma medida finitamente aditiva num semianel S. A gente vai dizer que Mi é contínua por cima se para todos os ANs e As no semianel tal que a N decresce para A, a gente tem que Mi de AN converge para Mi de A. E aí a gente vai dizer que ela é contínua por baixo se para todas as sequências desse tipo no semianel S, tais que a N cresce para A gente tem que o Mi de AN converge para Mi de A. Então é tipo uma convergência aí meio monótona, né? Que a gente está utilizando aí para definir essa continuidade da medida. Então não é qualquer sequência de conjuntos, digamos assim, a gente está olhando a continuidade por sequências monótonas de conjuntos. Então a gente tem a seguinte proposição que caracteriza completamente a sigma aditividade em termos da continuidade por baixo de uma medida. Então a gente vai tomar Mi, uma medida finitamente aditiva num semianel S. Então Mi é sigma aditiva em S, se e somente se ela é contínua por baixo no anel gerado por S. Então vamos provar isso agora. Então vamos lá.
demonstração aqui. Vamos começar mostrando a ida, né? Vamos supor que Mi é sigma aditiva em S, certo? Então, vamos tomar a N e A em S, tais que, desculpa, em A de S, tais que a N cresce para A, certo? Então, defina B1 como sendo A1 e para N maior ou igual a 2, defina Bn como sendo An menos An menos 1. E isso aqui é a N intersectado com a N menos 1 complementar, que está no anel gerado por S, porque ele é um anel. Ok? Dessa forma, como vou botar aqui, o AN cresce para A, a gente tem que a N está contida em N mais 1 para todo N natural. Ok? Logo, a gente tem que a N é igual a B1 mais Bn. Então a gente tem, por construção aqui, esses Bns aí, eles são disjuntos, né? Por construção e pelo fato dos AN serem uma sequência crescente aí de conjuntos. Então eles ficam disjuntos e a união dá o AN. Além disso, como AN é igual à união de I igual a 1 até N dos AIs, que é igual à união de I igual a 1 até N dos BIs, temos que A é igual à união de I igual a 1 até infinito dos BIs. Agora, a gente lembra que se Mi é sigma aditiva no semianel, ela é sigma aditiva no anel gerado por S. Foi o que a gente acabou de provar. Então, como Mi é sigma aditiva em S, Mi é sigma aditiva no anel gerado por S. Daí, a gente tem que Mi de A vai ser que, lembrando que isso aqui é uma união disjunta, né? Aqui dos BIs. Então, Mi de A vai ser a soma I igual a 1 até infinito os Mi's dos BIs. Agora, isso aqui, por definição, é o limite, quando n vai para mais infinito, da soma de igual a 1 até n do Mi de BI. Agora a gente usa o fato de ser finitamente aditiva. Então, eu tenho isso aqui, vai ser o Mi da soma de igual a 1 até n do BI. E aí, a gente se lembra que a união dos BIs é igual a n. Então, isso aqui é o limite, quando n vai para mais infinito, Mi de a n. Então, isso implica que Mi é contínua por baixo. Vamos provar a recíproca agora, né? A volta. Vamos supor que Mi é contínua por baixo. Então, suponha que Mi é contínua por baixo
o anel gerado por S. E quando a gente fala anel gerado por S, é óbvio que a gente está falando da extensão de μ, né? A única extensão de μ para o anel, ok? Então, vamos tomar aqui B1, B2, etc. Aqui no semianel, disjuntos, tais que a união deles pertence ao semianel, ok? Então vamos definir agora a N como essas uniões parciais dos BIs. Então, a primeira coisa que a gente observa é que como esses caras estão no semianel e são disjuntos, a união de juntas de caras do semianel está no anel gerado por S. Então isso aqui pertence ao anel gerado por S, ok? Então vamos definir aqui agora A como sendo a união até infinito dos BIs. Então, dessa forma, por construção, temos que a N cresce para A. Ok? Como μ é contínua por baixo, segue que o limite, quando n vai para mais infinito, do μ de AN é igual a μ de A. Daí, a gente tem que a soma de igual a 1 até infinito do μ de BI, por definição, o limite, quando n vai para mais infinito, da soma até n, μ de BI. Agora a gente usa o fato de ser finitamente aditivo. Então, esse aqui é o limite, n vai para mais infinito, do μ, da soma, né, da união disjunta, indo de 1 até n do BI. Isso aqui foi o que a gente definiu como sendo o AN. Isso aqui é o limite quando n vai para mais infinito, μ de AN. E esse limite vale rigorosamente μ de A. Só que A é justamente a união disjunta dos BIs aqui. Então, isso aqui é μ da união de igual a 1 até infinito dos BIs. Então isso prova que μ é sigma aditiva. Pronto, vamos agora introduzir uma outra definição importante. Bem, a gente viu que uma medida ela é sigma aditiva se e somente se ela é contínua por baixo. Vamos ver agora uma condição equivalente a ser contínua por cima. E que é um fato bem inusitado, né? Que isso seja equivalente a ser contínua por cima. Então, vamos introduzir a definição. Vamos tomar μ, uma medida finitamente aditiva num semianel, S. A gente vai dizer que μ é contínua no vazio se para toda sequência AN no anel gerado por S, tal que AN decresce por vazio, a gente tem que o μ de AN converge para zero. Bom, se a gente olhar a definição de convergir por cima, o que a gente está exigindo é que ele convirja por cima para qualquer conjunto do anel gerado por S ou do semianel S. Ao passo que aqui a gente está dizendo que basta olhar que ela vai ser contínua por cima só no vazio. Não precisa olhar mais nenhum outro conjunto.
E o que é inusitado é que se você fizer isso, a opção se a medida for contínua no vazio, ela vai ser contínua por cima. Então, proposição, uma medida μ, finitamente aditiva, definida num semianel S, ela é contínua por cima se e somente se ela é contínua no vazio. Então vamos provar isso agora. Bem, então vamos começar logo com a parte mais fácil. Se ela é contínua por cima, ela é contínua no vazio por trivialidade, porque basta você escolher A igual a vazio. Então a ida aqui é trivial. Então basta tomar A igual a vazio. Então, vamos ver a volta agora. Volta a gente vai tomar uma sequência qualquer N aí e um conjunto A no anel gerado por S, tais que o AN decresce para A. Ok? Então, se isso aqui acontece, temos que a N menos A decresce para o vazio. Como μ é contínua no vazio, μ desse conjunto aqui, a N menos A, converge para zero, quando N vai para mais infinito. Agora, observe que o AN é igual a A mais a N menos A. Então a gente tem essa união disjunta. Daí, usando a aditividade finita, a gente tem que o μ de AN ser igual a μ de A mais μ de AN menos A. Agora esse cara aqui, ele tende a zero quando n vai para mais infinito. Então, quando n vai para mais infinito, isso aqui tende para μ de A mais zero, que é μ de A. Então isso implica que μ de AN converge para μ de A, logo μ é contínua por cima. Bem, essa observação aqui ela mostra a diferença essencial entre a continuidade por cima e por baixo. Diferentemente da continuidade por baixo, a gente pode ter medidas sigma aditivas que não são contínuas por cima. Pior ainda, essas medidas sigmas aditivas elas podem ser medidas positivas, sigma aditivas, que não são contínuas por cima. Porém, a gente consegue provar um resultado que vai estar na lista de exercícios para vocês provarem, que uma medida positiva finita, ou seja, a medida do espaço todo é finito, ela é sigma aditiva se e somente se ela é contínua no vazio. Em particular, ela vai ser sigma aditiva se e somente se é contínua por cima. Então isso mostra a origem do problema de você poder ter medidas sigma aditivas que não são contínuas por cima. Então o problema vem justamente do infinito, de conjuntos cuja medida não é infinito. Então já fica até aí com a intuição para vocês arrumarem aí algum contra-exemplo para isso. Outro ponto interessante é que se a gente tiver continuidade no vazio, a medida será necessariamente sigma aditiva. Então isso mostra que a continuidade no vazio acaba sendo mais forte do que sigma aditividade. Relembrando que no caso de medida positiva finita, são equivalentes. Então, num contexto mais geral, continuidade no vazio acaba sendo mais forte do que sigma aditividade. Mas no caso de medidas positivas finitas, em particular medidas de probabilidade, eles são equivalentes. E a prova desse fato também vai ficar na lista de exercícios para vocês fazerem. Um fato interessante é que, mesmo a gente tendo medidas sigma aditivas que não são contínuas por cima, a gente consegue o seguinte, com bastante generalidade.
que é que se a gente tem μ, uma medida sigma aditiva num semianel S, e a gente tem uma sequência AN e A no anel gerado por S, tais que AN decresce para A e o μ de A1 é um número real, então o μ de A é o limite dos μ de ANs. Então ele acaba sendo contínua em pontos, tal que a partir de algum ponto da sequência a medida passa a ser um número real, né, a ser finita. Então isso aí também dá outro feeling para vocês de onde é que está o problema, né? O problema é você ter uma sequência que a vida toda ela dá infinito. Então ela pode a vida toda dar infinito e mesmo assim está decrescendo para o vazio. Então essa é rigorosamente a natureza do problema. E aí quando você bota essa condição μ de A1 pertencer aos reais, você mata esse problema. Então vamos agora provar essa proposição. Então, demonstração. Então, como AN decresce para A, temos que A1 menos AN cresce para A1 menos A. Como μ é sigma aditiva, μ é contínua por baixo. Daí, a gente tem que o limite, quando n vai para mais infinito, do μ de A1 menos AN, isso aqui é o μ de A1 menos A. Agora, observe que o μ de A1 é igual a o μ de AN mais A1 menos AN. Então, isso aqui a gente consegue escrever como μ de AN mais μ de A1 menos AN. Daí, como μ de A1 pertence aos reais, a gente pode subtrair o μ de AN sem ter o risco de causar uma indeterminação. O problema todo é que se o μ de A1 fosse infinito, a gente teria infinito, a gente poderia ter infinito menos infinito, que dá uma indeterminação e a coisa fica mal definida. Então, podemos subtrair o μ de AN sem corrermos o risco de termos mais infinito menos mais infinito, ou menos infinito menos menos infinito. Desta forma, a gente tem que μ de A1 menos AN vai ser igual a μ de A1 menos μ de AN. E μ de A1 menos A vai ser μ de A1 menos μ de A. Aqui, obviamente, é análogo ao que a gente fez aqui com μ de AN. Então, logo, a gente tem que o limite de, quando a gente vai para o mais infinito aqui, de μ de A1 menos μ de AN é igual ao limite, a gente vai para mais infinito, do μ de A1 menos AN, que é igual a μ de A1 menos A, que é μ de A1 menos μ de A. Então, isso implica que o limite, quando n vai para mais infinito, do μ de AN é igual ao μ de A, que basta a gente subtrair o μ de A1 dos dois lados e multiplicar por menos 1.
Isso conclui essa prova. Pronto, voltando agora para as medidas positivas, onde a gente tem a nossa intuição mais ou menos em dia, uma consequência da sigma aditividade é a subsigma aditividade ou a sigma subaditividade, que diz que se você tiver conjuntos que não são disjuntos, então a medida da união é menor ou igual à soma das medidas. Então a gente viu a subaditividade finita, e aí a gente tem agora a subsigma aditividade para o caso de medidas sigma aditivas. Então vamos ver o que diz a proposição. Vamos tomar μ aqui, uma medida positiva, sigma aditiva. Se A está contido na união enumerável dos AIs, onde tanto A quanto os AIs estão no anel gerado por S, então vale a desigualdade, ou seja, o μ de A é menor ou igual à soma dos μs de AIs. Então, a ideia é justamente utilizar a subaditividade finita e depois combinar com a sigma aditividade. Vamos provar então. Então, vamos lá. Demonstração. Vamos aproveitar aqui essa notação aqui já dos AIs, que estão no anel gerado por S. Então, como o anel gerado por S é anel, para todo N natural, a união de I igual a 1 até N os AIs pertence ao anel, que a gente sabe que é a união finita de elementos do anel está no anel. E como A pertence ao anel também, a gente tem que a interseção de A com essa união pertence ao anel gerado por S, porque a interseção de dois elementos do anel está no anel. Então, vamos chamar esse cara aqui de Bn. Então, faça Bn igual a A intersectado com I igual a 1 até N dos AIs. Então, por construção e do fato que A está contido na união T infinita dos AIs, o Bn cresce para A. Além disso, o Bn está contido na união de igual a 1 até N dos AIs, né? Porque ele é basicamente esse cara intersectado com alguém. Logo, usando a subaditividade finita, temos, usando a subaditividade finita, temos que μ de Bn é menor ou igual soma de I igual a 1 até N do μ de AI. Isso aqui, como μ é uma medida positiva, esses termos são não negativos, isso aqui é menor ou igual soma de I igual a 1 até infinito do μ de AI. E agora a gente usa o fato de que, se ela é sigma aditiva, ela é contínua por baixo. Então, como μ é sigma aditiva, μ é contínua por baixo, logo, a gente tem que o μ de Bn converge para o μ de A, quando n vai para mais infinito. Daí, a gente tem que μ de A é igual
ao limite, quando n tende a mais infinito, do mid-Bn. E aí, como o mid-Bn é menor ou igual a essa série não depende de n, a gente ganha isso aqui uniforme, o limite fica menor ou igual a essa série também. Então isso aqui é menor ou igual a 1. Tem infinito do mid aí. E isso prova a sigma subaditividade ou a subsigma aditividade. Tanto faz a forma como você chama. Bem, como eu mencionei, a sigma aditividade é uma propriedade extremamente desejável da medida. Então, a gente realmente quer que as medidas sejam sigma aditivas. O problema é que checar a sigma aditividade não é fácil, né? Em geral é bem complicado. E mesmo utilizando essas condições de continuidade no vazio, continuidade por cima, continuidade por baixo, ainda assim é difícil verificar essas condições. Porém, quando o conjunto que a gente está trabalhando tem mais estrutura, ou seja, na realidade, por exemplo, é um espaço topológico, isso pode ajudar a gente a conseguir umas condições mais fáceis de serem verificadas para garantir a sigma-aditividade. E esse é o caso de medidas regulares. Se a gente tiver um semianel em cima de um espaço topológico, a gente tem uma condição mais simples para verificar a sigma-aditividade. Então vamos ver primeiro o que são medidas regulares. Então vamos supor que ômega agora é um espaço topológico. Vamos tomar μ do semianel no zero até infinito, ou seja, uma medida positiva, e finitamente aditiva. A gente diz que μ é regular quando, para todo S, o μ de S é o ínfimo do μ de G para G aberto, contendo S, e obviamente o G aqui no semianel, ou seja, quer dizer que esse μ de G faz sentido. Então o teu semianel ele tem que ter também a compatibilidade com a topologia em questão. Senão não adianta nada. Isso aqui vai ser vazio, o ínfimo do vazio é infinito, né? Então não adianta nada. E aí furar, né? Então a gente precisa dessa compatibilidade também do semianel com a topologia do espaço. Então, basicamente o que a gente está dizendo é que, dado qualquer conjunto, a gente consegue aproximar esse conjunto por abertos, digamos assim, por fora, aproximar no sentido da medida, né? E consegue aproximar por compactos por dentro. Então isso aqui é uma medida regular. Se eu conseguir aproximar por abertos por fora e por compactos por dentro. E aí, no caso de medidas regulares, a gente tem o seguinte teorema. A gente tem μ, uma medida positiva, finitamente aditiva, e um semianel de conjuntos de um espaço topológico ômega. Então, se μ é regular, ela é sigma aditiva. Se você olhar, a beleza aí desse teorema é que a gente reduz muito a quantidade de aproximações que a gente tem que fazer. Se a gente pensar em termos de continuidade por cima, a gente vai estar trocando a continuidade por cima para arrumar uma sequência de abertos tal que a medida desses abertos converja para a medida do conjunto em questão. E arrumar uma sequência de compactos tal que a medida do compacto converge para o conjunto em questão, onde esse conjunto em questão, obviamente, tem que ser qualquer conjunto do semianel, mas você troca, tem que mostrar para qualquer sequência decrescendo ou para qualquer sequência crescendo para arrumar uma sequência de abertos que funcione e uma sequência de compactos que funcione. Ok? Então vamos provar aí esse teorema. Então, vamos considerar S como sendo uma união enumerável disjunta de SIs, onde o SI e o S estão no semianel. Aí aqui, natural. Então, para todo N natural, o S contém S1, união até Sn, união finita.
Daí, usando a aditividade finita e a subaditividade, obtemos que o μ de S1 mais o μ de Sn. Então aqui a gente usa a aditividade finita, vai ser o μ de S1 mais Sn, e agora a gente usa a subaditividade finita, porque essa união aqui está contida em S, então isso aqui é menor ou igual a μ de S. Então isso implica que a soma de I igual a 1 até N do μ de Si é menor ou igual a μ de S. Daí, como a medida é positiva, essa sequência aqui ela é monótona, portanto o limite existe, e a gente conclui que essa série aqui tem infinito, do μ de Si é menor ou igual a μ de S. Então, para a gente conseguir provar a aditividade finita, a gente vai ter que mostrar que μ é sub-sigma aditiva, né? Ou sigma subaditiva. Então, temos que mostrar que μ é sigma subaditiva. E a primeira coisa que a gente vê é que se essa série aqui dá infinito, a gente tem necessariamente igualdade. Então, se essa série aqui é igual a infinito, vale a igualdade. Então, suponha que a soma de igual a 1 até infinito do μ de Si é finita. Então, isso implica que para todo I, o μ de Si é finito. E aí, como o μ é regular, pela definição de ínfimo, dado epsilon maior do que zero, existem abertos Gn que contém Sn, tais que o μ do Gn é menor do que o μ de Sn mais epsilon sobre 2 elevado a n. Agora vamos tomar um compacto qualquer contido em S. Então, tome K contido em S, um compacto arbitrário. Então, o que a gente observa? A gente observa que como Sn está contido em Gn para todo n, temos que K está contido em S, que é a união de igual a 1 até infinito do Si, e isso aqui está contido na união de igual a 1 até infinito do Gi. Então isso aqui é uma cobertura aberta de um compacto K. Então, como K é compacto, admite uma subcobertura finita. Então, como K é compacto, K admite uma subcobertura finita. E a gente vai ter que K contido em G1, unido aqui, unido até um G N grande. Agora, a gente usa a subaditividade finita. Então, isso implica que o μ do K é menor ou igual ao μ do G1 mais o μ do Gn.
Isso aqui é a soma indo de I igual a 1 Tn do μ do GI. Agora isso aqui é uma série de termos não negativos porque a medida é positiva. Então esse cara aqui é menor ou igual, soma de igual a 1 até infinito do μ do GI. Então aqui a gente matou a dependência aí no N. Então isso implica que o μ do K é menor ou igual soma de I igual a 1 até infinito do μ do GI. Você vê que quando a gente matou essa dependência no N, a gente também matou a dependência aí no compacto K. Porque esse N aqui dependia do K, mas agora não tem mais dependência no K. Então essa cota vale uniforme nos compactos que estão contidos em S. Aqui, para tudo, K contido em S compacto. Agora a gente usa o fato de que o μ do GI é menor ou igual ao μ do Sn mais epsilon sobre 2 elevado a n, que foi aquela escolha lá que a gente fez usando a definição do ínfimo. Então, isso aqui implica que o μ de K é menor ou igual, soma de igual a 1 até infinito, do μ do Si mais epsilon sobre 2 elevado a i. Então, essa série 1 sobre 2 elevado a i, indo de 1 até infinito, converge para 1. Então, isso aqui vai dar, saindo de 1 até infinito, do μ do Si mais epsilon. Então, isso implica que para todo epsilon maior do que 0, o μ do K é menor ou igual a soma de I igual a 1 até infinito do μ de Si mais epsilon, onde K contido em S é qualquer compacto. Então, como epsilon é arbitrário, como epsilon maior do que 0 é arbitrário, segue que para todo K contido em S, K compacto, a gente tem que o μ do K é menor ou igual à soma de igual a 1 até infinito do μ de Si. Então aqui a gente matou o epsilon usando o fato de que ele era arbitrário. Então se μ do K fosse maior do que essa série aqui, a gente conseguiria arrumar um epsilonzinho para dar pau nessa condição. Então, necessariamente, o μ do K tem que ser menor ou igual a essa série. Ok? E aí, isso implica, em particular, que o sup do K contido em S, K compacto, do μ de K, é menor ou igual a essa série de igual a 1 até infinito do μ de Si, pois isso valia para qualquer K contido em S, K compacto. Como μ é uma medida regular, é uma medida regular, temos que esse sup de K contido em S, K compacto, de μ de K, é igual a μ de S. Logo, μ de S é menor ou igual à soma de igual a 1 até infinito de μ de Si. Então, μ é sigma subaditiva e isso conclui o que a gente queria, né? Então, daí, μ de S é igual a de igual a 1 até infinito, μ de Si, porque a gente tinha outra desigualdade, foi a primeira coisa que a gente fez, ou seja, μ é sigma aditiva. E isso conclui a aula de hoje, pessoal. Então, teremos a nossa próxima aula disponível na quinta-feira. Até lá!